Boa noite, alunos. Retomamos, então, nossas atividades essa semana. Grupo 6, então, vocês têm noção de que nós temos 3 encontros contabilizando com esse, até a prova oficial 2, na qual vocês irão me entregar um artigo científico. Peço a vocês que comecem a produzir, que encaminhem vossas dúvidas para que não fiquem tudo para a última hora, certo? Hoje, então, a nossa aula de número 12, nós vamos falar sobre pesquisa bibliográfica. Então, vamos lá. Pesquisa bibliográfica é a etapa inicial de todo o trabalho científico ou acadêmico. Então, toda vez que você vai iniciar um projeto, você inicia pela pesquisa. Eu encaminhei um tema para vocês hoje acerca de um artigo científico. Vocês então vão ter que começar a pesquisar o que é o COVID, o que é educação à distância, qual é o impacto da educação à distância hoje no mercado brasileiro, qual é o impacto na economia brasileira com relação à pandemia. Uma vez que todos esses elementos foram pesquisados, que se trata da etapa inicial da pesquisa de vocês, então, vocês iniciam a preparação, a formulação, né? Vocês têm, então, um roteiro a ser desenhado. Tudo isso tem o objetivo de reunir informações e dados que vão servir de base para a construção e investigação proposta a partir de um determinado tema. O artigo científico de vocês, né? Qual é o impacto na educação devido à pandemia, né, do Covid-19? Após a escolha de um tema específico para ser abordado, a pesquisa bibliográfica ela deve se limitar àquilo que foi escolhido pelo pesquisador. Por quê? Isso aqui, pessoal, está relacionado à abrangência. Vocês não podem ficar verificando uma variedade de temas desproporcional. Por quê? Porque isso torna muito longo e muito dificultoso para que vocês lá no final gerem a conclusão da obra. Dessa forma, além de traçar um histórico sobre o objeto de estudo, a pesquisa bibliográfica, ou seja, aonde você obteve as suas respostas, desculpa, ajudam a identificar contradições e respostas anteriormente encontradas sobre as perguntas. O que isso aqui vem a dizer para vocês? Que muitas vezes, para uma mesma pergunta, vocês vão encontrar várias respostas. E dentro dessas várias respostas, algumas serão no mesmo sentido e outras serão em sentido totalmente diverso e contraditório. Então, prof, como é que eu faço para me identificar com a resposta? Bem, você já deve iniciar sua pesquisa com um pensamento bastante específico. A pandemia causou dano ou não causou? Ah, prof, causou. Então, a sua pesquisa vai ser baseada nos danos causados da pandemia na educação. Então, toda a resposta às suas perguntas referente às pesquisas bibliográficas vão ser no sentido de dano, de prejuízo. Foram realizados e se vale a pena retira a investigação. Considerando o tema que eu mandei para vocês, não existe nenhuma pesquisa. Prof, se não existe pesquisa, onde eu vou encontrar referencial bibliográfico para fazer pesquisa bibliográfica? Bem, você vai se basear nas outras pandemias que já ocorreram no mundo. Qual é o impacto deles frente à educação? Considerando isso e com alguns artigos científicos agora do nosso a partir da pesquisa bibliográfica, se pode descobrir qual a melhor metodologia a ser utilizada para produzir esse trabalho. O levantamento bibliográfico é normalmente feito a partir de fontes de análise secundárias, que se abordam de diferentes maneiras ao tema escolhido para o estudo. O que seria uma fonte secundária? Bem, não são só os livros.
né? Você pode buscar outros materiais. Então, você pode buscar por arquivos, você pode buscar por artigos, por monografias, por periódicos, né, que já foram escritos sobre um tema parecido. Não quer dizer que seja um tema idêntico. Se for idêntico também, não há motivo, como nós já afirmamos, para que vocês reescrevam. Após vocês selecionarem o material, esse deve ser analisado e interpretado. Pessoal, veja bem, o que é uma análise e o que é uma interpretação. Analisar e interpretar. Primeiro você analisa se esse material, ele realmente traz, ele desenvolve função para a sua pesquisa nova. Ele agrega alguma informação, né? E depois você interpreta ele no sentido de que você tem que entender o que o escritor está te dizendo. Prof, mas eu não tenho muito interesse sobre o que eu estou escrevendo. Ora, então mude o seu tempo. Salvo exceção, quando você está produzindo, um trabalho como que foi encaminhado a vocês, onde vocês devem desenvolver um tema que ainda não existe, que ainda não foi escrito por ninguém. Durante o processo de pesquisa bibliográfica, é muito importante que o pesquisador faça anotações. Essas anotações, elas são feitas em fichas, tá? Nós estamos vivendo um momento agora de recessão, então vocês podem fazer essas anotações no caderno mesmo de vocês, sem nenhum problema, tá bom? Importante que vocês enumerem as páginas, a fim de que, quando vocês forem buscar as anotações, fique mais fácil para que vocês as encontrem. Sempre usar um marca-texto, usar régua, etiquetas, isso facilita as observações, as críticas, as conclusões, as análises e a interpretação que vocês tiveram acerca do tema. Então, vocês vão justificando parágrafo por parágrafo, conforme vocês têm entendimento. Durante esse processo da pesquisa bibliográfica, é muito importante que o pesquisador faça anotações e fichamentos sobre conteúdos que forem mais importantes e de relevância. E que, claro, serão usados de forma eventual ou descartados também, né? Nada impede, lá na conclusão, na fundamentação teórica do seu trabalho. A pesquisa bibliográfica é um dos tipos de pesquisa, quanto aos procedimentos técnicos, que costumam ser mais comum, porque ela não desgasta tanto o pesquisador, né? Basta que o pesquisador tenha acesso a um acervo, né, editorial grande, completo, um banco de dados teórico bastante fundamentado, que ele consegue desenvolver, então, a sua pesquisa com grande tranquilidade, com grande facilidade também. Assim como a pesquisa documental, que se difere da bibliográfica pelo fato de não possuir um tratamento analítico do seu conteúdo. Prof, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o documento por si só, ele já dá validade à pesquisa. Todo documento, ele é registrado, ele é uma fonte de registro. Então, ele não precisa ser analisado, porque por si só, ele já destaca a boa-fé do ato. Talvez vocês não compreendam tão bem, mas eu vou explicar de forma mais plausível e compreensível para vocês. Veja bem, imagine que vocês estão fazendo uma pesquisa documental acerca da origem da corte brasileira, né? Período imperial, 1881, enfim. Como é que vocês iniciam? Vocês vão, então, para os museus para ter acesso aos documentos que lá estão arquivados. Lá vocês encontrarão certidões de nascimento, certidões de casamento, alvarás. O que mais que nós podemos encontrar? Diplomas de conclusão de curso, na verdade? Todos esses são documentos, eles estão registrados em algum livro, em algum cartório de registro. Isso quer dizer o quê? Que você não precisa analisar a veracidade, porque se trata de um documento. Quanto
quanto à pesquisa bibliográfica, foi escrito livros, periódicos, artigos, né, por outros, que, no entanto, você precisa analisar e mensurar o seu ponto de vista. Por quê? Porque por si só não se atestam. Você não tem como comprovar se de fato são verdadeiros, são fontes verídicas. A pesquisa experimental, levantamento, estudo de campo e estudo de caso. Todas essas formas aqui, nós já anteriormente, né, já estudamos, né, já verificamos. Significado da pesquisa documental. Então, o que é uma pesquisa documental? Vamos lá. A pesquisa de documento é uma pesquisa que utiliza fontes primárias, ou seja, não foram tratados cientificamente, tampouco de forma analítica. É o que eu falei para vocês, dispensa esse tipo de ação. Por quê? Porque ele por si só demonstra boa-fé. De forma anterior, ele já foi registrado. A pesquisa documental possui por objetivos específicos, né, e pode ser rico complemento à sua pesquisa bibliográfica. Então, veja bem, considerando o tema do artigo científico que eu passei para vocês, vocês podem utilizar fontes de pesquisa documental de grandes cientistas que se destacaram ao longo da história, desenvolvendo medicamentos para vírus. Então, vocês terão documentos como o quê? O registro da penicilina é uma fonte documental. A sua base de pesquisa documental, ela por si só atesta a veracidade, certo? Então, vocês podem incorporar a pesquisa documental na pesquisa bibliográfica, enriquecendo, favorecendo, não é? Deixando a pesquisa, deixando a sua tese mais elaborada, com maior concordância e consonância. Os documentos analisados, eles podem ser atuais ou antigos e podem ser usados para contextualização histórica, cultural, social e econômica de um lugar, de um grupo de pessoas em determinado momento da história. Sempre linkando com a pesquisa que vocês vão desenvolver, eu quero que vocês busquem criar um fio, um limiar na pesquisa de vocês, no sentido de que toda vez que a humanidade passou por um episódio pandêmico, nós tivemos prejuízo no setor econômico. Isso é fato, né? Por quê? Nenhuma sociedade se alicerça sem mão de obra ativa. A roda da economia, para ela funcionar de forma perfeita, de forma sistêmica, corretamente, ela precisa de mão de obra ativa, ou seja, ela precisa de uma mão de obra que esteja saudável, que esteja salutar, certo? Por essa razão, é um tipo de pesquisa muito utilizada nas ciências sociais e humanas. Então, vocês automaticamente terão que utilizar a pesquisa documental para realizar o trabalho de vocês como pré-requisito da prova oficial 2. Buscando o que, então, professora? Buscando dados em documentos referentes a anteriores. Qual foi o reflexo na economia? De forma que naquele tempo não existia educação à distância. Óbvio que eu sei, eu considero isso, mas existia já o setor de educação. Como ele foi impactado lá naquele período, né? A pesquisa documental permite fazer análises qualitativas sobre determinado fenômeno, mas também é possível fazer análises de quantificação, quando se analisam bancos de dados com informações numéricas, por exemplo. Muito interessante também vocês fazerem um comparativo, né, em qualidade versus quantidade, um comparativo do impacto na educação nos 26 estados e no Distrito Federal, no território brasileiro.
Então, aí nós saberíamos, de forma mensurada, né, qual estado sofre mais no setor da educação do Goiás? Ah, prof, são muito interessante, né? Verificarmos aí, fazer está sofrendo o maior impacto no setor da educação por conta do Covid-19. Tanto prosseguimento, as fontes da pesquisa documental. A pesquisa documental utiliza dados primários, isso é, dados da sua fonte original, que não houve análise alguma sobre essa informação. Eu obtenho a informação, eu a utilizo, eu não analiso e repasso para frente. Vamos supor, então, que vocês desejam analisar a evolução dos serviços públicos da saúde oferecido no município ao longo dos últimos anos. O SUS melhorou ou piorou? É isso que esse parágrafo está falando para vocês. Para isso, vocês vão consultar relatórios, leis, pareceres, decretos, atas, qualquer outro tipo de registro da prefeitura ou secretaria municipal de saúde para obter esses dados. Esses são exemplos de fontes primárias, né? Ninguém analisou esses dados antes de você. Você está pegando direto da fonte. É a partir de você, então, é a partir do seu relato, é a partir do seu estudo, que vai surgir uma nova perspectiva, uma alteração de perspectiva. Um dos cuidados muito importantes quando se faz pesquisa documental é a confiabilidade da fonte. Pessoal, isso aqui é sério, tá? Tudo que a gente vai escrever para outro ler tem que ser confiável, tem que ter sido pesquisado, tem que ter cuidado na escrita. Por isso que vocês estudam metodologia científica, por isso que existem as regras da BNT, justamente para limitar, né, para que não hajam, assim, aberrações na formatação de documentos, para que exista uma regra em que todos devem seguir o mesmo padrão, e dessa forma nós criamos um método uniforme. Por isso, metodologia científica. Tudo aquilo que é científico, que demanda de pesquisa, que não é empirismo, que não é senso comum, ele deve seguir um método, um padrão. E aí é por isso que nós temos as famosas regras da ABNT, né? Para que os resultados da pesquisa sejam satisfatórios e tenham coerência com a realidade, é imprescindível que as informações sejam verdadeiras, ou seja, não sejam fictas. Da nossa geração é uma luta do nosso momento a combater as chamadas fakes. Por quê? Porque hoje em dia o mesmo tema ele é desdobrado centenas de vezes e dentro desses desdobramentos, só um momento. Só um momento. Atende aí. Retomamos então. Os tipos de documentos utilizados nas pesquisas variam, podem ser relatórios, tabelas, fotos, vídeos, cartas, discursos. Ao coletar todos esses documentos que podem ser utilizados em uma pesquisa, o volume de dados pode ser alto, portanto, é necessário estabelecer quais são os objetivos em analisar
tais documentos e filtrar o que é mais importante. Então, voltando à proposta inicial do nosso vídeo, lá no início da fala, eu dizia para vocês que a demanda de informações é gigantesca, mas a quantidade de informações das quais nós vamos nos fazer valer, elas serão numa quantidade menor. Por quê? Veja bem, porque nós temos que verificar a qualidade desse material, nós temos que responder às nossas questões levantadas e não simplesmente utilizar toda a informação que nós coletamos. Qual é o objetivo, então, de uma pesquisa documental? A pesquisa por documentos, ela é utilizada, como já foi dito, nas ciências sociais e humanas, de interpretar dados e informações. Tudo isso, gente, com o intuito de compreender um fenômeno, né, da realidade. Ou seja, algo que esteja acontecendo nesse momento de difícil análise e que precisa ser compreendido, precisa de uma análise rápida, de uma interpretação correta. O pesquisador, ao estabelecer um problema de pesquisa, isto é, uma pergunta que pretende responder, ele vai se utilizar de documentos para encontrar essas respostas. Não há o que se dizer com relação ao achismo. Se nós estamos falando em pesquisa científica, nós descartamos o senso comum. Então, nós não podemos ficar presos. Eu penso que, eu acho que, assim seria melhor. Não, de forma alguma, tá bom? Não cabe uma pesquisa científica, seja ela bibliográfica ou documental, o senso comum, o achismo, o empirismo. O desafio da pesquisa documental está na capacidade analítica do pesquisador em compreender e interpretar dados de maneira coerente. Ou seja, ele ter posse da informação, conseguir analisar, conseguir interpretar e chegar numa resposta significativa, sem a necessidade de buscar um terceiro para responder essas perguntas para ele. Ele tem que ter essa ampla concepção e consciência crítica, né, para auto-responder as suas perguntas já anteriormente levantadas. Dessa maneira, o pesquisador ele vai chegar a conclusões significativas e que possam contribuir para responder os questionamentos da pesquisa baseado em dúvida. Toda vez que nós temos dúvida, toda vez que nós precisamos responder a um problema, então nós fazemos pesquisa. Né? Se nós não temos dúvida, se nós não temos curiosidade, nós não somos levados a pesquisar. Quais são as etapas de uma pesquisa de documento? Primeira coisa, pré-análise. Você documentos. E você começa a pré-analisar. Organização desses documentos e depois uma análise de documentos. Nessa fase de pré-análise, pessoal, aqui tem uma forma sistêmica bastante simples para que vocês possam compreender, mas nós vamos acrescentar algumas informações. Na pré-análise, define-se objetivos e fontes que serão utilizadas na criação das hipóteses da sua pesquisa. As hipóteses são as perguntas. Organização. Nessa fase, se organiza e classifica os documentos conforme categorias, baseado nas respostas que você necessita para as hipóteses anteriormente levantadas. E a análise, finalmente, é a interpretação de dados e as suas conclusões. É quando você consegue, então, responder e concluir o seu trabalho. Nessa fase de pré-análise, você já passou uma das maiores barreiras, transpôs uma das maiores barreiras. Qual seria essa barreira? Conseguir ter acesso aos documentos que você tanto necessita. Porque, veja bem, dentro do direito,
ser negado o acesso a documentos a nenhum cidadão. Mas desde que esses documentos eles sejam seus. Salvo exceção, quando os documentos não são seus e você é o inventariante do falecido, do decujus. Mas como nós estamos falando de pesquisa científica e muitas vezes você quer ter acesso a documentos que não são seus e tampouco você é um inventariante, não existe nenhuma norma legal que facilite o seu acesso. Então, vocês imaginam o quanto é complexo, muitas vezes, dificultoso, você conseguir acessar documentos particulares. Então, vai demandar de conhecer pessoas, demandar de se reunir com, né? Criar toda uma estrutura até que você obtenha os documentos e possa, então, dar início à primeira fase, que é a pré-análise. Aqui, o pesquisador, então, ele define quais os objetivos da pesquisa de documentos, ou seja, quais as perguntas ele pretende responder a partir dessa análise de dados. Nessa etapa, é possível elaborar hipóteses a serem confirmadas ou descartadas, refutadas ao longo da pesquisa. Vou seguir com esse questionamento. Do meu ponto de vista, eu considero super favorável a pandemia neste momento, porque eu gosto muito de estudar em casa. Poderia? Poderia. Considero favorável este momento porque eu sou uma pessoa que prefiro estudar presencialmente. Então, veja bem, dependendo do seu raciocínio e com a coleta de dados e documentos que você obteve, então você vai responder aos seus questionamentos, mas sempre respeitando o seu ponto de vista, porque você é o escritor, porque a pesquisa, ela é sua. A fase de organização, vamos lá. A fase de organização, ela busca facilitar a interpretação de dados. Claro, você já teve o trabalho de coletar, você já fez uma pré-análise, você já separou os documentos que respondem às suas perguntas de acordo com o seu ponto de vista. Agora, você tem que organizar o material que você selecionou. Indiferente se é um volume alto ou um volume baixo de informações, tudo tem que ser metodicamente organizado, situado, relativizado por datas, por períodos, certo? De repente, por autores. Nesse momento, é muito interessante definir categorias que serão pertinentes aos objetivos do trabalho e até mesmo criar fichas documentais para registrar as constatações sobre cada material analisado. Então, veja bem. Prof, estamos em crise, não dá para comprar ficha. Volto a repetir. Organize no vosso caderno. Enumere as páginas, certo? Deixe tudo organizado. Para quê? Para que futuramente, numa dúvida eventual, você possa rapidamente encontrar e responder a sua dúvida. Com todas as fontes organizadas e classificadas, é o momento de fazer a análise das informações. Você coletou, você separou, você organizou. Então, agora, você vai fazer a análise das informações. As interpretações dos dados irão confirmar ou rejeitar as hipóteses definidas e contribuir para a solução do problema de pesquisa. Veja bem, muitas vezes, após vocês fazerem a verificação do impacto negativo do Covid-19 no setor da educação no estado do Mato Grosso, vocês vão notar que entre todas, estado ou região, né, se for a centro-oeste, vocês aqui vão definir, vocês vão notar que entre todas as regiões ou entre todos os estados, dentre todos os estados, o nosso estado talvez tenha sido menos atingido de forma negativa. Continuamos com uma boa prospecção,
a educação, mesmo que de forma distanciada, online, mas que os nossos resultados talvez sejam os mais positivos dentro do território brasileiro. Eu não estou respondendo isso para vocês, né? Estou levantando uma hipótese e vocês irão fazer a averiguação através do artigo científico que vocês irão desenvolver. Apesar de extremamente importante, a análise documental por si só pode ter resultados muito limitados. Associar a pesquisa documental à bibliográfica, como é o que nós falamos anteriormente, é fundamental para que todos os resultados obtidos sejam comparados, né? Veja bem, se você está realizando uma pesquisa bibliográfica e você também faz uma pesquisa documental, você consegue, então, demonstrar para o seu leitor, para quem vai ler a sua obra, que no século XXI, a pandemia é esta situação. Mas lá no século XIX, a pandemia, por exemplo, da gripe, provocou outra situação, ou de repente provocou uma situação idêntica. É só baseado numa pesquisa de documentos que você vai conseguir, então, obter essas respostas. Vamos diferenciar a pesquisa de documentos da pesquisa bibliográfica. Primeiro item, se diferencia pelo tipo de fonte de pesquisa. Né? Já de pronto, nós conseguimos ter essa resposta. A pesquisa documental, ela analisa documentos como dados de governo, relatórios, publicações de órgãos públicos ou privados, estatísticas, ou seja, informações que já estão consumadas. Nesse caso, as informações elas não passaram pela análise de um pesquisador, são apenas fontes primárias. Então, vamos lá? Né? Primária, que não foi, ainda não foi abordada por ninguém. Ela simplesmente foi emitida e acatada. Isso é uma fonte primária. Por meio da pesquisa documental, se busca analisar um fenômeno em um determinado tempo e espaço. Já a pesquisa bibliográfica, ela tem como fonte trabalhos acadêmicos, artigos científicos, são temas que já foram objetos de estudo de outros e sobre os quais já houveram algumas respostas. Portanto, são fontes secundárias. Então, veja bem, prof, afinal, como é que eu vou começar a desenvolver o meu trabalho? Vocês vão começar a desenvolver a pesquisa de vocês por fontes secundárias. Livros, artigos, periódicos que já foram escritos, né? No entanto, para que vocês obtenham uma resposta adequada, façam uma pesquisa documental comparando o que foi, por exemplo, o impacto da gripe espanhola na educação lá no século XIX, comparado com o impacto do Covid-19 aqui no século XXI. Pronto! Vocês conseguem, então, juntar a pesquisa bibliográfica com a pesquisa documental e obter uma resposta satisfatória para o trabalho de vocês, tá? De tal modo, pessoal, ao usar o tipo de pesquisa, que é a pesquisa bibliográfica, se busca resolver um problema a partir de resultados já obtidos por outros pesquisadores. A pesquisa bibliográfica é muito importante para a compreensão de teorias já desenvolvidas sobre determinado assunto. Eu finalizo a nossa aula de hoje dizendo para vocês que esse material aqui é o material que deve ser usado para dar início à pesquisa de vocês. Vocês não precisam dividir, eu vou usar só bibliográfica e eu vou usar só documental. Muito pelo contrário. Que eu indiquei a pesquisa de vocês ao artigo científico, é de suma importância que vocês associem as pesquisas. Outro detalhe muito importante. Eu vou encaminhar para vocês informações do que é um artigo científico. E vejam bem, lá nas indicações do desenvolvimento do trabalho, eu digo para vocês que o desenvolvimento
desenvolvimento pode ter apenas 3 páginas. Por quê? Porque um artigo científico, ele é formado de no mínimo 15 páginas. E aí vocês teriam que escrever muito, né, para escrever. Nós temos aí pouco mais de 21 dias para que vocês concluam o trabalho. Então, eu finalizo aqui. Eu vou postar no YouTube. Tá, um grupo pra... Vou encaminhar também um manual do que seria um trabalho, um artigo científico, tá certo? Muito obrigada. Nos encontramos na próxima semana e qualquer dúvida estou à disposição.